Olá, caros estudantes do CEP 26, sou o professor Josinei Pontes, língua portuguesa. Bem-vindos a mais uma aula. Essa aula para correção de 2 formulários já postado nas aulas anteriores. Então, esse primeiro aqui foi um formulário postado no dia de sábado, com o tema Fake News e Tempos de Pandemia. Para isso, coloquei 3 vídeos para que vocês assistissem e para depois analisar. Comecei primeiro pelo conceito de fake news, tá? Que não é um conceito atual. Ele se transformou pelo meio de propagação, mas notícias falsas sempre foram elemento de manipulação utilizada pelos estados, utilizado pelos veículos de comunicação, outras instituições. Na verdade, a língua é uma guerra de informação, mas cabe a nós, como cidadãos, saber apurar e fazer a seleção daquelas notícias antes de divulgá-la, antes de ser um vetor de divulgação de notícias falsas. Então, fake news, de acordo com o conceito, são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo, geralmente figuras públicas. As fake news têm um grande poder viral, isto é, espalham-se rapidamente. As informações falsas apelam para o emocional do leitor, espectador, fazendo com que as pessoas consumam material noticioso sem confirmar se é verdade o seu conteúdo. Então, isso é um fenômeno que se alastrou mais pelas redes sociais. Então, períodos que envolvam muita polêmica nacional, por exemplo, como as eleições, é comum que haja uma guerra de informações, ou seja, às vezes informações totalmente falsas, às vezes informações parcialmente verdadeiras, e assim há esse conflito conforme a intenção de quem espalha essa notícia, tá bom? Então, termos interessantes utilizados aqui nesse conceito, a questão do poder viral, que faz uma relação a vírus, então é como a comparação ao vírus de como se espalha e como se causa um efeito negativo nas pessoas. Temos aqui também um termo interessante que é apelam para o emocional leitor-espectador. Veja bem, se eu já tenho um conceito formado sobre alguma opinião, a tendência é que eu receba e consuma essas informações para que reforce todo esse meu pensamento, de forma que às vezes eu sequer questiono se aquela informação de fato é verdadeira ou não. Tá? Então é isso que ele quis dizer aqui, pela questão de apelar para o emocional do leitor-espectador. Então, o conteúdo tirado lá do Brasil Escola. Passei um vídeo para vocês aqui, que foi uma campanha do TRE, promovida lá pela Justiça Eleitoral para combater as fake news nas eleições. As últimas eleições têm se caracterizado por isso, pela quantidade enorme de notícias falsas, geralmente para prejudicar o concorrente, candidatos concorrentes. Então vamos lá, passei o vídeo para vocês, e segundo o vídeo 1, as notícias falsas são comparáveis à contaminação de um vírus, Tanto é que o conceito utilizou lá o conceito de viral. Quais foram as semelhanças apontadas? Então, as opções lá tinham transmissão pelo ar, espalham-se de forma incontrolável, ambos são controlados por vacina. São preocupantes, porém não causam tanto mal às pessoas como dizem por aí. Vejo que nesse tipo de questão, geralmente tem duas muito erradas, Essa daqui de ambos são controladas por vacina é um absurdo. Transmissão pelo ar é outro absurdo, tá? Então ficaria entre espalham-se de forma incontrolável e são preocupantes, porém não causam tanto mal às pessoas como dizem por aí. Causam muito mal, Uma sociedade desinformada que espalham notícias que estimulam o ódio, o preconceito, a mentira,
ele causa muitos problemas, né? Inclusive problemas de segurança pessoal. Já houve casos em que pessoas foram, por exemplo, linchadas por serem espalhadas notícias falsas de que aquela pessoa teria cometido algum crime, né? Seja por semelhança, ou seja por algum motivo, uma pessoa inimiga que tem espalhado isso a fim de prejudicar a outra. Então é preciso muito cuidado e é um perigo enorme fazer esse tipo de coisa, tá? Então, espalhar notícia falsa, espalhar fotos comprometedoras que foram vazadas, isso também é terrível, atinge de forma brutal a privacidade das pessoas. Então, segunda questão, ainda sobre o vídeo 1, fake news, a quem se destina a mensagem, ou seja, quem é o seu público-alvo. Isso é importante, tá, gente? Público-alvo, toda a comunicação ela tem que ser voltada para o público-alvo. Você tem que pensar quem é aquele público e a sua mensagem tem que ser construída para aquele público, ou seja, linguagem, né? Analisar qual é a intenção, o que aquele público deseja de formação, né? E os objetivos com essa informação. Então, veja bem que lá foi elaborado pela Justiça Eleitoral, obviamente, né, para educar os eleitores quanto à questão dos fake news, né? Então, não foi feito por profissionais de saúde, nem estudantes da escola pública, nem toda a população adulta. Foi um público específico para os eleitores. No vídeo 2 temos Orson Welles, né, um grande diretor estadunidense, americano, né, lá dos anos 20, anos 30, em que ele se despontou, ele ficou famoso nos Estados Unidos por descrever uma passagem do livro clássico Guerra dos Mundos, né, de ficção científica, na rádio, né? A rádio na época era o maior veículo de comunicação, é um veículo de massa, ou seja, chegava nas casas das pessoas, as pessoas se reuniam para ouvir rádio. Olha só que interessante, né? Então vai considerado aí um veículo de massa, onde chegavam as informações, o entretenimento, né? As primeiras produções culturais feitas pelo rádio. O que o Orson Welles fez? Orson Welles, ele leu um trecho do livro Guerra dos Mundos, um trecho de invasão alienígena, como se fosse verdade, como se fosse uma notícia extraordinária. Olha só a loucura que ele fez, né? Isso causou um transtorno enorme, porque as pessoas acreditaram, né? As pessoas sempre tiveram esse medo, esse imaginário de invasão alienígena. Desculpa, gente. Tanto é que os filmes voltados para a ficção científica com esse assunto fazem muito sucesso. Então, o vídeo 2 conta uma história real que aconteceu em 1938. Que fato foi esse? A divulgação de uma invasão alienígena por meio de um livro de ficção, né? Tudo ali era ficção. O que ele fez foi ler como se fosse real, né? Não houve o conflito entre as forças armadas e os invasores. Não houve isso. Isso foi uma fake news, né? Foi uma notícia falsa utilizando um livro literário. Uma brincadeira que não causou problemas, nós vimos no vídeo que causou muitos problemas, as pessoas ficaram em pânico, elas passaram mal, né? Houve pessoas indo para a rua, então causou um certo transtorno, né? Não houve uma batalha real, escondida pelas autoridades daquele país, também isso não ocorreu, tá bom? Foi só uma brincadeira de mau gosto que causou alguns transtornos, mas mesmo assim o Orson Welles ficou muito famoso pela essa passagem, tá? E tanto é que ele ganhou lá projeção como diretor de cinema. Aqui a pergunta que eu já respondi na anterior, né? Qual meio de comunicação foi utilizado para disseminar notícia falsa para Orson Welles? Na época nós tínhamos o rádio como veículo de massa. Televisão foi surgir logo depois nos Estados Unidos, né? E foi um fenômeno também. Lembre-se das séries de TV que há famílias em torno de um aparelho de televisão. Foi destruidor aqui no Brasil também, né? Com produções de novelas, jornais. Então,
o aparelho de TV influenciou muito a comunicação e o entretenimento nas sociedades aí ocidentais, né? Tanto nos Estados Unidos como no Brasil teve um efeito muito grande. Internet não foi utilizado na época, nos anos 20 nem existia, né? E não foi também pelo telefone. O telefone já existia, mas não foi pelo telefone que houve essa divulgação em massa, porque não tem sentido esse veículo aqui, esse aparelho como divulgação em massa de informação. Isso não tem sentido, tá bom? Então vamos lá. Marque as consequências geradas pela notícia falsa de uma invasão alienígena ocorrida em 1938 nos Estados Unidos. Marque mais de uma opção, né? Então o que causou aí? Desespero, histeria, desmaio, sim, né? Organização de festejos para receber os visitantes? Que visitantes, né? Não houve isso, as pessoas tendem a ter medo da invasão, né? Eles não, no imaginário das pessoas não tem essa de receber seres que venham de outro planeta, é sempre com aquele pensamento de que é uma invasão, que eles vieram aqui por um motivo ruim. O responsável pela notícia teve que se explicar para as autoridades, sim, porque ele causou transtorno, né? Então teve que se explicar. Orson Welles ganhou o patrocínio e o contrato, sim, ganhou, né? Inclusive ele fez um dos filmes mais festejados da história do cinema, que é o Cidadão Kane, né? A defesa estadunidense reconheceu a invasão, isso é falso, né? Nunca houve esse reconhecimento, embora haja histórias aí de ficção, né? Teoria de conspiração, que o governo esconde essas informações, mas nada oficial. O livro Guerra dos Mundos foi banido daquele país. Nos Estados Unidos ele tem um princípio de acesso à informação, né? Então, dificilmente aquele país vai punir, vai banir o livro. Eles não censuram informações de jeito nenhum, então não houve esse tipo de situação lá. Houve gente que ergueu barricada em casa, sim, as pessoas entraram em pânico, né? Informações falsas foram proibidas de divulgação. É incontrolável você querer controlar a informação, não tem como, né? Informações falsas sempre vão existir porque é difícil de controle, é disseminação muito grande, é viral, como foi dita lá no conceito do texto e também lá no vídeo, tá bom? E aqui a gente tem um terceiro vídeo, que é uma reportagem, né, que fala sobre a vacinação. Não é a vacinação ainda do coronavírus, é outro tipo de vacinação, né? Mas aí ele traz aspectos importantes, ó, elementos reforçam a mensagem, né, que quer transmitir, né? Então o vídeo 3 aqui está dizendo que ele utiliza diversos elementos para reforçar a mensagem que quer transmitir. Marca a opção que aponta esses elementos. Dados e entrevistas com especialistas é o que determina a veracidade de uma informação, tá? É científica. Então você vai trabalhar com pesquisa de dados, números de acesso à vacina, de estudos científicos, clínicos, de instituições, de especialistas na área, médicos, né? Então é assim que é feita uma reportagem para deixá-la sólida em questão de veracidade. Memes divulgados em redes sociais, vídeos de cura religiosa, isso não é científico, tá bom? Isso não é informação. A informação ela tem que atingir o máximo de pessoas possível de forma objetiva, voltada para a análise da ciência, tá bom? Tem que ser geral. Vídeos de pessoas famosas no Instagram e YouTube é engraçado. Isso daqui é entretenimento, tá? Cuidado com essas informações, eles são, como dizem, influenciadores, né? Mas eles têm um motivo para colocar, eles são pagos às vezes para emitir alguma certa opinião, tá? Então, o que vale mesmo numa reportagem que quer informar, né? Que quer informar o seu telespectador, é ir atrás de especialistas, dados e pesquisas, tá bom? Informações baseadas em opinião de televisão a fim de enganar a população. Também isso aqui não existe, não pode existir numa reportagem, tá bom? Vamos lá. Quais exemplos de notícias falsas foram utilizados no vídeo 3 contra a vacinação? Disseram, né, lá
que estavam espalhando, né, que a vacina causava autismo e que as doenças erradicadas não precisavam de vacina. Esse tipo de notícia também já está surgindo, né, com a aplicação aí das vacinas contra o coronavírus, né? E isso é perigoso porque desestimula as pessoas a vacinar, né? E aí a gente não se livra nunca desse problema grave que o coronavírus, né? E a doença causada por eles. Entre aspas, aí, a vacina tem efeitos colaterais muito graves em criança. Essa afirmação foi feita por um médico no vídeo 3? Não, não foi exatamente isso que ele diz, tá? Tem que ter cuidado para analisar exatamente o que a pessoa diz, não distorcer os fatos. O que acontece muito hoje em dia? Você pegar uma declaração fora de contexto, ou seja, você só pega um pedaço dessa declaração e joga com uma afirmação feita por aquela pessoa, né? E sem procurar o contexto, ou seja, assistir o vídeo inteiro. Então tem que ter cuidado com isso, essa curadoria, tá? Vai pesquisar primeiro se foi realmente aquilo que ele quis dizer e em qual contexto foi utilizado, tá? Então não foi exatamente isso que ele diz lá no vídeo. Analisando os 3 vídeos, temos o mesmo tema, porém diferentes formas de tratar o assunto. Marque a opção, ou melhor, marque a sequência que caracteriza cada um dos vídeos, né? Então, vídeo 1 é um vídeo educativo, criado pela Justiça Eleitoral, com público-alvo eleitores. Vídeo 2 temos o vídeo registro histórico, né, com vídeos exclusivos do acontecimento, né, com o Russell Wells aparecendo. Foi um fato histórico que aconteceu nos Estados Unidos e ficou famoso, se espalhou para o resto do mundo. E o vídeo 3 é uma reportagem que utiliza dados e entrevista com especialistas. Beleza? Então essa foi a nossa primeira correção do formulário Fake News e Tempos de Pandemia. Vamos para o segundo formulário.